Pois é, meu fio. Tem lugar nesse mundo que parece guardar a respiração dos mortos, sabe? A gente entra e sente o corpo arrepiar antes mesmo de entender o porquê. E lá em Itapetininga, no interior de São Paulo, tinha um desses lugares. Um hospital. Chamava-se Hospital Nossa Senhora das Dores, e foi erguido no alto de uma ladeira de pedra, cercado por eucaliptos altos que gemiam quando o vento passava. O povo dizia que o nome não foi escolhido, foi imposto. Porque desde o primeiro tijolo, aquele prédio conheceu mais reza do que sorriso. Antes de prosseguir, me diz de onde você é. Já aproveita e deixa seu like e se inscreve no canal. Agora vamos continuar. Lá pros idos de 1948, Itapetininga era uma cidade pequena, de ruas de terra e casinhas de taipa. As moças andavam de vestido até o tornozelo, e o sino da igreja era o relógio da vida. Mas à noite o som do sino se misturava a outro, o do vento passando pelos eucaliptos atrás do hospital. E quem passava por lá dizia ouvir vozes de gente chamando o nome de quem já tinha partido. O narrador do causo era um homem de mãos calejadas e fala mansa, seu Inácio Ferreira. Tinha sido enfermeiro lá por mais de 20 anos, homem direito, rezador e de poucas palavras. E quando ele contava esse caso, o olhar dele mudava, ficava distante, como se visse o corredor diante dos olhos de novo. Foi numa véspera de Natal, ele dizia, acendendo o palheiro. Ano de 1948. Eu tava de plantão com mais 2 enfermeiros e o vigia. Quase todos os pacientes tinham recebido alta. A cidade dormia. E nós, távamos tentando segurar o sono com café e conversa fiada. Mas o sossego durou pouco. Por volta da meia-noite, o relógio do corredor deu 3 badaladas secas, e a luz do gerador piscou. Um dos colegas de Inácio, o Joãozinho, foi ver o que era. Voltou pálido. Inácio, a porta da ala velha tá aberta. Ora, aquela ala tinha sido trancada desde o incêndio de 1936, quando 10 pacientes morreram sufocados pela fumaça. Nunca mais ninguém teve coragem de entrar lá dentro. Mas naquela noite, a porta de ferro estava entreaberta, e um vento frio saía lá de dentro, carregando um cheiro de éter e cera de vela. Inácio, curioso e temeroso, pegou o lampião e foi ver. O corredor da ala velha era longo, escuro, e o som do vento parecia de suspiro. Foi quando ele viu uma luz fraca no final do corredor. Parecia uma lamparina, balançando devagar. Ele chamou. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Mas o som leve de passos descalços ecoou pelo chão de azulejo. Quando a luz do lampião alcançou o fim do corredor, ele viu uma mulher parada. Vestia um uniforme branco antigo, daqueles de gola alta e touca de enfermeira. O rosto era pálido como cera, e os olhos, vazios. Na mão, ela segurava uma tigela de metal, daquelas que usavam para lavar feridas. E o som que vinha era o pingar lento, como de sangue. Inácio tentou falar, mas a voz não saiu. A mulher ergueu o olhar e disse, num sussurro que parecia vir de outro tempo: eles ainda esperam por mim, lá dentro. Ele deu 2 passos para trás, tropeçou e quase deixou cair o lampião. Mas quando piscou de novo, ela já não estava mais lá. Na parede, só o reflexo da chama tremendo. E o corredor, vazio. No dia seguinte, Inácio contou o ocorrido pro diretor. O homem riu, dizendo que era coisa da imaginação. Mas a chave da ala velha, aquela que devia estar no cofre, tinha sumido. E foi aí que as coisas começaram a ficar piores. Pois é, meu fio. Depois daquela noite, o hospital nunca mais foi o mesmo. E quem diz isso não é só o seu Inácio, não. É gente antiga, parteira, sacristão, até padre que passou por lá e nunca mais quis rezar missa naquele pátio. Na semana seguinte à aparição, começou um vento frio de madrugada. Mas não era vento de tempo, não, era vento que vinha de dentro do hospital. Passava pelos corredores como se tivesse alma, abrindo portas, apagando lamparinas. Seu Inácio contava que, toda noite, entre 2 e 3 da manhã, o sino da capela, aquele pequeno, pendurado sobre o altar, tocava sozinho. 3 badaladas. Sempre 3. Baixas, lentas, tristes. E o mais estranho, quando alguém ia verificar, a corda do sino estava cortada. Aquilo não era coisa viva, dizia o velho. Era chamado. Chamado de quem ainda estava preso por lá.
O vigia, um tal de seu Raimundão, homem grande e valente, jurava ter visto a enfermeira outra vez. Diz que ela andava devagar pelos corredores, segurando a lamparina e murmurando um nome. Padre Bento. Padre Bento. O tal padre tinha morrido anos antes, justamente no incêndio da ala velha. Foi ele quem tentou salvar os pacientes e acabou ficando preso na fumaça. Diziam que o corpo nunca foi achado, e que a enfermeira prometera a Nossa Senhora que jamais deixaria o hospital até encontrar o padre. O povo de Itapetininga começou a comentar. Quem morava perto dizia ver luz acesa nas janelas da ala abandonada, mesmo o prédio estando vazio. E às vezes, à distância, se ouvia vozes rezando em coro, como ladainha de velório. Uma noite, Inácio resolveu subir até a capela. Levou o rosário da mãe e acendeu 3 velas no altar. Enquanto rezava, o ar ficou pesado, e o cheiro de éter voltou, aquele mesmo que sentirá na primeira noite. Ele sentiu alguém se aproximar por trás. Devagar. E, no reflexo do vidro do altar, viu a silhueta da enfermeira parada na porta. Procure por ele, sussurrou ela. O padre ainda está onde o fogo não chegou. A chama da vela tremulou tanto que quase se apagou. Quando ele se virou, ela sumira outra vez. No chão, um fio de rosário partido. E, no altar, um pedaço de batina queimada. No dia seguinte, Inácio e mais 2 homens decidiram abrir a ala velha de vez. Foram com machado, vela e coragem. A fechadura estava travada, mas quando bateram a 3ª vez, a porta se abriu sozinha. O cheiro que veio de dentro não era de mofo nem de fumaça antiga. Era cheiro de remédio, cera e flor murcha, como se ainda houvesse paciente ali dentro. Eles entraram. As maçãs estavam cobertas de pó, mas uma cama no fundo estava arrumada, lençol limpo e travesseiro fofo. E sobre ele, um crucifixo polido, reluzente, como se alguém o tivesse deixado ali na véspera. O vigia quis sair correndo, mas Inácio ficou. Ajoelhou e rezou um Pai Nosso. Quando terminou, uma brisa fria passou por ele, e a lamparina se acendeu sozinha. A chama iluminou um canto da parede. E lá, em letras marcadas com carvão, estava escrito: aqui ele dorme. Debaixo do escrito, uma parte da parede parecia mais nova, como se tivesse sido fechada às pressas, anos atrás. Foi quando Inácio entendeu. O padre nunca saíra dali. Tinha sido murado dentro do hospital, talvez na tentativa de conter o fogo ou salvar alguém. O velho respirou fundo e murmurou: então é por isso que ela ainda anda por aqui. No dia seguinte, chamou o pároco novo da cidade para benzer o lugar. Mas quando o padre chegou e viu o que havia atrás da parede, desmaiou. Porque ali dentro, entre escombros e tábuas queimadas, havia um corpo incorrupto, de batina intacta, segurando um rosário idêntico ao que a enfermeira usava. O povo jurou que, depois daquele dia, o sino nunca mais tocou sozinho. Mas também ninguém teve coragem de dormir naquele hospital outra vez. Até que, anos depois, fecharam o prédio. E o tempo foi tomando conta. Mas o caos ficou. Pois bem, já se vão mais de 40 anos desde o dia em que acharam o corpo do Padre Bento naquele hospital de Itapetininga. Depois disso, o prédio foi fechado de vez. As janelas foram lacradas com tábuas, as portas com correntes, e o povo da cidade fingia nem lembrar. Mas tu sabe como é interior, né, meu filho? Essas histórias não morrem nunca. Só ficam quietas, esperando quem tenha coragem de cutucar o passado. E coragem foi o que não faltou para um grupo de estudantes que veio de Sorocaba, lá pelos idos de 1996. 4 rapazes e uma moça, todos da faculdade de medicina, resolveram passar um fim de semana na cidade para gravar um documentário sobre lugares esquecidos do interior paulista. Um deles, o tal Marcelo, era neto de um antigo funcionário do hospital. Foi ele quem insistiu. Minha avó jurava que via luz dentro da capela, a tal luz azul. Quero ver se é verdade. Chegaram numa sexta-feira tarde, o sol já deitando por trás das colinas. O mato tomava conta do pátio. As janelas quebradas pareciam olhos cansados de tanto ver o tempo passar. O vento soprava por entre as frestas, fazendo aquele assobio fino que arrepia até o mais descrente. Pois é, meu filho. Disseram que iam entrar só durante o dia, mas tu sabe, a curiosidade humana é mais teimosa que mula empacada. E quando anoiteceu, com o luar grande clareando o terreno,
resolveram continuar lá dentro. No gravador antigo de fita cassete, dá para ouvir o primeiro registro deles. Aqui é o Marcelo, estamos dentro do hospital, ala principal. Cheiro forte de mofo e remédio, parece que o tempo parou aqui dentro. A moça, Luciana, fala logo depois, com a voz trêmula. Gente, vocês ouviram isso? Parece uma reza lá no fundo. E de fato, alguém rezava. Uma voz feminina, suave, arrastada, repetindo sempre a mesma frase. Padre Bento, o fogo não apagou. Eles seguiram o som até a capela. A porta estava emperrada, mas bastou um empurrão, e ela se abriu sozinha, rangendo. O ar lá dentro era diferente, pesado, frio. E foi então que viram uma luz azulada tremulando bem sobre o altar. Nenhum deles conseguiu explicar. Não era lanterna, não era reflexo. Era uma luz que pairava no ar, dançando devagar, como chama de vela que não precisa de pavio. Marcelo tentou filmar, mas a câmera pifou na hora. A fita queimou, e o cheiro de ozônio tomou conta da sala. Foi quando a moça começou a chorar e a rezar baixinho. Vamos embora, Marcelo, vamos embora agora. Mas ele não foi. Se aproximou do altar, chamando. Dona Inácia, enfermeira, a senhora tá aí. E aí, meu filho, o gravador registrou um som que até hoje arrepia quem escuta. Um suspiro longo, como o de quem finalmente encontra paz. Depois, o tilintar de correntes e o som leve de algo caindo no chão. Quando o rapaz olhou, viu um rosário de contas azuis, exatamente igual ao que o avô descrevia nas histórias antigas. Eles correram dali, sem olhar para trás. Mas quando chegaram à porta principal, ela estava trancada por dentro. E alguém começou a andar pelos corredores. Passos leves, compassados, firmes, como quem fazia ronda. Cada passo vinha acompanhado de um chiado metálico, igual ao som de rodinha de maca sendo empurrada em piso de azulejo. Marcelo gritava, batia na porta, até que ela se abriu de repente, com um estalo. Lá fora, o ar parecia outro, quente, vivo, cheio de grilo cantando. Mas dentro do hospital, o som ainda ecoava. Passos indo e vindo, até silenciar. Quando amanheceu, voltaram ao local com um policial e um padre da cidade. Nada encontraram. Mas o rosário, aquele de contas azuis, continuava no altar, brilhando sob a luz do sol como se fosse novo. O padre recolheu o rosário e guardou num relicário de prata. Diz que até hoje ele o usa nas missas de sétimo dia, para lembrar das almas que ainda não descansaram. Agora escuta essa, meu filho. Meses depois, um dos rapazes do grupo morreu num acidente na estrada. O carro pegou fogo. E quando tiraram o corpo, acharam preso no peito dele um pedaço de fita de vídeo derretida, a mesma que gravaram no hospital. Ninguém nunca soube o que havia nas imagens. A câmera nunca foi encontrada. Mas lá em Itapetininga, até hoje, quem passa de madrugada pela rua do hospital jura ver a mesma luz azul tremulando por trás das janelas quebradas. E, de vez em quando, o sino toca, 3 vezes, sempre às 3. Pois então, meu filho, segura o chapéu, que agora vem o derradeiro pedaço do causo, aquele que o povo de Itapetininga conta baixinho, com o terço na mão e o olho olhando pros cantos, só para ver se ninguém escuta junto. O tempo passou, e o velho hospital ficou ali, parado, feito carcaça de bicho esquecido no mato. As paredes, antes brancas, ficaram cor de ferrugem e lodo. O mato cresceu tanto que engoliu a entrada, e quem passava pela estrada velha jurava ouvir, vez ou outra, o barulho das janelas batendo, mesmo em dias sem vento. Mas em junho de 2024, a prefeitura decidiu acabar com a história. Resolveram que iam demolir o hospital para levantar no lugar um moderno centro de saúde. O povo até aplaudiu. Disseram que, enfim, a cidade ia deixar o passado para trás. Pois é, meu filho, mas o passado não se deixa enterrar fácil, não. Logo na primeira semana das obras, os operários começaram a dizer que as máquinas estavam dando pane. Um trator desligava sozinho. Outro girava a escavadeira sem ninguém tocar. E teve um dia que o guindaste travou de vez, com a pá suspensa bem em cima da velha capela. O engenheiro-chefe, um sujeito de São Paulo chamado Otávio Mendes, não acreditava em nada disso. Homem de estudo, desses que só crê no que pode medir. Mas numa tarde nublada, quando ele entrou sozinho para inspecionar o terreno, saiu de lá branco feito cera.
Disse que, dentro da capela, havia visto uma mulher ajoelhada, vestida de branco, véu cobrindo o rosto, mãos unidas num rosário azul. Ela levantou devagar, olhou para ele e disse, com voz calma: "O que é sagrado não se apaga, senhor engenheiro. O que foi promessa não se destrói." Quando os operários chegaram correndo, Otávio estava de joelhos, suando frio, com o capacete caído no chão. E, segundo ele, o sino da capela, que estava sem corda e enferrujado, tinha acabado de tocar. A obra foi suspensa naquele mesmo dia. Mas o prefeito, achando que era história para enrolar serviço, mandou uma equipe nova no dia seguinte. Só que dessa vez, ninguém quis ficar depois das 6 da tarde. Disseram que o ar dentro do hospital ficava pesado, que o cheiro de éter e vela acesa voltava, e que se ouvia murmúrio de gente rezando pelos corredores. Um pedreiro, homem velho de fé, jurou ter visto o padre Bento passando de costas, carregando um castiçal aceso. E outra moça, que limpava o pátio, disse que sentiu uma mão fria segurar a dela e ouvir sussurrar no ouvido: "Ainda tem quem precise ser lembrado." Pois é, meu fio. No outro dia, o engenheiro Otávio sumiu. Deixou o carro na frente do hotel e nunca mais apareceu. Alguns dizem que ele foi embora, envergonhado. Outros, que ficou doido e vive falando sozinho por aí, em cidade vizinha. Mas o povo jura que, se tu for lá hoje, na Rua das Acácias, número 91, onde o hospital ainda resiste, meio engolido pelo mato, vai ver o portão com um cadeado novo, colocado pela própria prefeitura. E, pendurado nele, um bilhete amarelado pelo tempo: "Obra suspensa até segunda ordem, risco de colapso estrutural." Mas tu sabe, né? Ninguém explica porque todo dia, pontualmente às 3 da madrugada, o sino da velha capela toca 1, 2, 3 vezes. Mesmo sem corda, sem vento, sem gente. E o som ecoa pela cidade toda, atravessa o vale, desce o rio, passa por entre as casas antigas e some lá para os lados da estrada. E quem escuta, dizem, sente o coração apertar, como se tivesse alguém pedindo prece. Agora me diz, meu fio, será que é o padre Bento lembrando o que foi esquecido? Será que é a enfermeira chamando as almas que ficaram para trás? Ou será que é só o tempos, ou um bando da gente, lembrando que o passado nunca morre, só muda de roupa e espera o próximo curioso? Pois é. Quando o sino toca, o povo fecha janelas, apaga a luz e faz o sinal da cruz. E eu, que já vi mais coisa do que devia, te digo: em cidade pequena, o silêncio é o maior dos gritos.